Então sejam todos bem-vindos à nossa aula 29 da disciplina de projeto e análise de algoritmos. Hoje a gente vai ver problemas indecidíveis, tá? Especificamente o problema da parada e o problema universal. Ok? Então vamos dar um breve resumo da nossa cadeira, né, aqui de PA. Depois a gente vai para os problemas que a gente vai manter o foco, né? E a gente vai mostrar que o problema universal ele é indecidível. Ok? Então, em aulas passadas, né? Lá no começo a gente vê a correção de algoritmos, né? Para ver que como é que se mostra que um algoritmo está correto ou não. Então, primeiro a gente viu os iterativos, assim que basicamente ele segue de uma recursão, né? E os recursivos, né, meio que segue diretamente de uma demonstração por indução, tá? Que ambos aqui você tem esses aqui iterativos, né? A gente segue de uma indução muito parecida com o que a gente vê em matemática discreta, e esses recursivos eles seguem meio que mais diretamente. Ok? Depois a gente partiu para análise de algoritmos. Então a gente vai fazer uma análise do tempo e do espaço, tá? Então a gente viu complexidade de tempo e de espaço. A gente mantém o foco aqui principal no tempo, tá? Então nessa aula aqui eu vou até falar porque que a gente mantém o foco nessa aula do tempo aqui e não tanto lá do espaço. Então depois a gente viu notação assintótica, que basicamente a gente viu O, ômega e teta, e lá a gente aprendeu que seria um algoritmo polinomial ou então um exponencial, né? Aqui no caso voltado para o tempo, tá? Em seguida a gente foi para algoritmos iterativos, a gente foi aprender a fazer a análise de algoritmos iterativos, que basicamente é você para cada linha que você tem lá do seu código, você vai contar quantas repetições você tem, tá? Aí de lá você vai ter o tempo. Aí é evidente que normalmente a gente sempre pensa lá no pior caso, ou seja, no maior número de repetições que você vai ter em cada linha. Ok? Daí você vai ter uma função e daí você vai para a sua notação assintótica, como está aqui em cima. Depois a gente viu o método da árvore de recursão. Isso aqui são para algoritmos recursivos. Então, como é que você calcula o tempo de um algoritmo recursivo? Você cria a árvore de recursão lá. Em cada nível lá da sua árvore, você vai ter um cálculo lá que vai ser equivalente ao tempo que você vai levar em cada nível. Aí, basicamente, o tempo total, que seria você somar o tempo de cada nível, vai ser o tempo do seu algoritmo, tá? Depois a gente viu o teorema mestre também, que, assim, basicamente ele funciona para várias recursões, né, que a gente vê normalmente, ok? Ele não funciona para todas as recursões, não, mas, assim, para grande parte do que a gente se depara, a gente pode utilizar, sim, o teorema mestre, então o método mestre, ok? Depois a gente viu também, né, projeto de algoritmos, ou seja, como é que você faz o projeto, como é que você constrói um algoritmo. Tá? Então, primeiro a gente viu divisão e conquista. É evidente que aqui a gente já sabia, né, o que era, como é que se fazia, né, vamos assim dizer, essas duas técnicas que são bem conhecidas aqui em cima, né, que são algoritmos iterativos e recursivos. Né? Então eu dei uma ênfase um pouco nos recursivos, né? Porque eu queria que vocês tivessem aquela ideia lá para criar algoritmos recursivos, que seria você pensar em um passo simples e os outros passos você pensa recursivamente. Tá? Mas em divisão e conquista, né, a gente viu que basicamente você vai dividir o seu problema em subproblemas, e você vai resolver cada um desses caras recursivamente, ou seja, por definição, um algoritmo de divisão e conquista ele é recursivo.
Aí depois que você resolve cada pedaço recursivamente, você junta essas subsoluções que deu, né? E você vai ter a sua solução geral. Então, basicamente, esse é o de divisão e conquista. Depois a gente foi pro de programação dinâmica, tá? Então, programação aqui seria ligados aos passos que você leva para você fazer, criar um algoritmo de programação dinâmica. Então, primeiro você vai ver se ele tem a propriedade de subestrutura ótima. Ok? Então você responde aquela pergunta lá, que é do professor Houdini. Se você conseguir responder ela como um sim, né? Ou seja, um pedaço da sua solução ótima é a solução ótima de um pedaço do teu problema. Se for sim, você consegue aplicar programação dinâmica. Tá? Mas outra forma também de você verificar, né, é se você tem subproblemas em comum. Tá? Lembra lá por exemplo, do nosso problema o de Fibonacci, né, que você viu que se você for fazer o recursivo puro, né, aí você tem algumas chamadas recursivas lá que são iguais, tá? Ou seja, você tem alguns subproblemas que são os mesmos, tá? Então, quando você tem isso, para você não ficar recalculando direto esse negócio, né? Ou você pode usar a memória para fazer o de memorização, ou então você parte logo para fazer o de programação dinâmica, tá? Ok? Então, mas dado que você vai primeiro ver se você consegue aplicar a programação dinâmica, depois que você consegue ver que você consegue aplicar, você vai achar uma recursão para o valor ótimo. Depois, você vai fazer um algoritmo que vai calcular o valor ótimo. Depois você faz algumas modificações nele para você ter o algoritmo que vai te dar o de solução ótima. Ok? E no final a gente viu os algoritmos gulosos, né? Assim, basicamente, essas ideias iniciais que a gente aprende lá em FUP, Laboratório de Programação, meio que já eram assim gulosos, né? Assim, a gente pensava assim de cara, aqui eu acho que eu consigo resolver dessa forma que aos pouquinhos o meu problema, né? Dado que eu estou aqui nessa configuração, então eu vou para fazer logo isso daqui, porque eu sei que se eu seguir esses passos aqui, fazendo lá de pouquinho em pouquinho, eu consigo chegar de fato na minha solução ótima lá. Ok? Então, para mostrar que um algoritmo guloso, né, ele de fato chega na solução ótima, é um pouco complicado, mas a gente utiliza matroides para isso, tá? Essas outras técnicas aqui em cima, divisão e conquista e programação dinâmica, elas são mais diretas. Ok? Para a gente visualizar que de fato chega na nossa solução ótima. Algoritmo guloso, não. Algoritmo guloso é bom, assim, nem sempre uma solução gulosa, né? Uma escolha gulosa, né? Local, vai te levar para o ótimo global. Então, para você demonstrar que um algoritmo guloso ele chega na solução ótima, é um pouco complicado mesmo. Ok? Depois a gente partiu para o estudo de teoria da complexidade, tá? Então lá a gente viu as classes P, NP e NPC, que são dos problemas NP completos, tá? E a gente viu, né, alguns problemas que são NP completos, né? A gente viu o SAT, o 3SAT, o clique, o cobertura por vértice e a soma de subconjuntos. Okay? Então, por que a gente fez aqui esse estudo, né? Então, basicamente, a gente aprendeu, né, a fazer análise de algoritmos para saber se você está com tempo bom ou com tempo ruim. A gente aprendeu também algumas técnicas para construir algoritmos a importância, né, desses problemas aqui NP completo que a gente viu aqui são exatamente no fato de que a gente não conhece nenhum algoritmo eficiente para eles, tá? Então, lembra daquela história, né? No começo lá a gente não tinha estudo nenhum assim de análise de tempo, né, e tudo. Aí o que o pessoal percebeu é que existiam, né, algumas implementações que eram muito rápidas e outras
que eram bem lentas e outras que ninguém sabia se ia parar, né? Ninguém sabia, de fato, ficava lá rodando e pronto. Aí depois desse estudo perceberam que os algoritmos que eram de tempo polinomial, né, no pior caso, eles eram que faziam a implementação ser rápida, tá? Os outros que eram exponenciais, eles eram mais lentos, né? Aí você fazendo um cálculo lá simples, né? Considerando o teu computador, né? O processamento de um computador comum, né? Dá para você ver até que em alguns casos de complexidade exponencial, né? Vai durar séculos lá. Então, esses problemas, né, que ninguém conhece um algoritmo eficiente para eles, né, são exatamente esses caras que são NP completos, né? Então, no caso a gente viu SAT, trisat, clique, cobertura por vértice e soma de subconjuntos, ok? Então pronto, então a gente sabe como é que cria aqui algoritmos, analisa para saber se ele é bom ou se ele é ruim, ou então se a gente só está conseguindo algoritmo ruim para um certo problema, a gente pode pensar, né, em mostrar que ele é NP completo, então NP é difícil também, tá? Então se for, né, você está mostrando que ninguém no mundo conhece um algoritmo eficiente para ele. Tá? Porque simplesmente se existe um algoritmo eficiente, ou seja, em tempo polinomial, você tem que P é igual a NP. E essa questão a gente sabe que ninguém conseguiu resolver ainda. Ok? Então, esse aqui basicamente foi uma breve revisão da nossa disciplina. E hoje, né, a gente vai pegar problemas que não tem algoritmo de nenhum jeito. Tá? Então, até o momento, a gente só pegou problemas que a gente sabe que possui solução, ou seja, possui algoritmo que resolve, né? Tanto de forma eficiente, ou seja, de forma que tem o tempo polinomial, quanto problemas que ninguém conhece ainda nenhum algoritmo de tempo polinomial para eles, mas a gente sabe que tem algum em tempo exponencial, né, em tempo ruim, tá? Então, na aula de hoje a gente vai aprender como é que mostra que não existe nenhum algoritmo, tá? Para um certo problema. Então, vamos para o foco da nossa aula de hoje, que são os problemas indecidíveis. Ok? Então, eu vou começar aqui definindo o problema da parada. Ok? Então, o problema da parada, ele tem a instância, né? Que é um algoritmo de saída sim ou não, ou seja, esse algoritmo aqui, a gente percebe que ele está resolvendo um problema de decisão. Você pode pensar assim, né? Porque ele está dizendo sim ou não, aqui ele está aceitando ou então rejeitando alguma coisa, tá? E uma entrada para o W, uma entrada W de M, ou seja, eu vou te dar um algoritmo e vou te dar uma entrada desse algoritmo. Aí a pergunta né? M, né, esse algoritmo que eu te dei, né, ele irá parar com a entrada W? Ou seja, será que ele vai entrar em looping lá? Será que ele não vai te responder nem sim, nem que não? Ou então será que ele vai parar e vai responder sim ou não? Então, esse aqui é o nosso problema da parada. Basicamente é para saber se um certo algoritmo ele para com uma certa entrada dele. Ok? Então, tá claro até o momento, pessoal? Levanta a mão para mim. Tá tudo bem aí? Tá dando para ver? O áudio tá bom? Tá embaçando? Se tá tudo ok? Dá para ver, né? Tá ok, né? Ok, então agora vamos para o nosso segundo problema, que é o problema universal, tá? Então aqui a gente tem esse problema universal, que ele tem uma instância, que também é um algoritmo M com saída sim ou não, e uma entrada W de M, tá? E a pergunta para ele é se M aceita, isto é, se responde sim com a entrada W. Você percebe que esse problema universal aqui, para ele responder sim, ele tem que parar. Ok? Então, ele tem que parar.
Mas você nota o seguinte, né? Se você consegue responder sim aqui, ou seja, de fato o cara para, né? Então M aceita W, aí você responde com sim, então isso quer dizer que ele parou e deu tudo ok. Agora, se você me pergunta, né? M aceita W, aí você responde não. Aí você pode ter as duas situações, dele ter parado e ter respondido não, ou seja, dele não ter aceitado não, ou então simplesmente ele não para e fica em loop infinito. Tá? Então, o M aceita W, quando você responde não, pode ser duas situações, né? Que ele parou e não aceitou W, disse não, ou então simplesmente ele não parou e entrou em looping. Tá claro? Então aqui a gente percebe que eles são dois problemas equivalentes. Okay? Quem está conseguindo ver isso aqui, levanta a mão aí. Que o problema da parada ele é equivalente ao problema universal. Deixa eu ver aqui. Então eu vou dar uma pausa aqui para você pensar aí mais um pouquinho aí, porque isso é bem importante, tá? Então pensa um pouquinho. O primeiro ele quer saber se para, ok? Se ele para é porque ele responde sim ou não, e se ele não para é porque ele não vai responder nada, que é o problema da parada. Aí o universal ele quer saber só se o M aceita W. Então se ele aceita é porque ele para e responde sim, né? E se ele não para, ou então se ele responde não, seria equivalente a você responder não a essa pergunta aqui dele do problema universal. Tudo bem? Tá ok então, gente? Dá para continuar? Levanta a mão aí para quem está acompanhando e dá para continuar. Ok. Então vamos lá. Então o nosso objetivo é mostrar que não que esses problemas aqui, esses dois problemas, né, eles são equivalentes, que não existe algoritmo para eles, né, que não possui solução para eles. Nem boa e nem ruim, não existe solução de nenhum jeito, né? Ou seja, não existe um algoritmo que pega outro algoritmo com a entrada e vai dizer se ele para ou não. Tudo bem? Então, esse algoritmo ele simplesmente ele não existe, tá? E nem um que receba outro algoritmo, né? E uma entrada dele e diga se ele aceita aquela entrada ou não, né? Ou seja, se ele de fato ele vai parar e vai dizer sim, ou então se ele não para, ou então ele responde não, tá? Então, de fato não tem como você resolver esses problemas aqui não, tá? Não tem um algoritmo que você possa fazer de modo que você consiga resolver qualquer um desses dois problemas aqui. Tudo bem? Então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu demonstro isso? Então, eu vou pegar o problema universal aqui, tá? Dado que são dois equivalentes, então eu vou pegar o problema universal e vou dizer que ele é indecidível, tá? Alguém tem alguma ideia de como é que é feito isso aqui? Tipo assim, alguém tem ideia de como é que eu mostro que não tem algoritmo de jeito nenhum? Como é que é uma demonstração, né? Então, eu posso usar qual aqui demonstração que vocês acham que seria interessante? Que vocês viram lá em matemática discreta. Contradição, você supõe então que existe o problema, né? Aliás, você supõe que ele pode ser resolvido, né? Ou seja, que existe um algoritmo para ele. Aí tanto faz, pode ser qualquer um, polinomial, não polinomial, exponencial, o que for. Mas então supõe que existe um. Pronto, aí depois disso, o que é que eu tenho que fazer? O Jorge está perguntando aqui. Resolver outra, eu não entendi o resolver outra. Simplesmente não existe. Você pode tentar do jeito que você quiser,
criar um algoritmo, né, que vai dizer sim ou não para esses dois problemas aqui, que de fato não tem, entendeu? Uma solução que para a gente seria um algoritmo, né? Ou seja, um algoritmo ele vai receber outro algoritmo com a entrada e vai dizer se ele para ou não esse algoritmo que ele está recebendo como entrada, entendeu? Como é que você faz isso, né? Você poderia pensar assim, né? Ah, eu vou fazer um algoritmo que ele vai pegar esse algoritmo de entrada com esse algoritmo e uma entrada dele simplesmente roda. Se o cara parar, aí você simplesmente retorna o que o cara parou, né? Mas se simplesmente ele não parar, como é que você sabe que ele não para? Para você dizer assim, ele não vai parar. Como é que você vai responder isso? Aí a resposta é não dá, não existe uma solução, entendeu? Jorge. Entendeu? Então não existe uma forma de você falar assim, não, aqui não vai. Esse cara aqui não vai parar, não. Ele vai continuar aqui, entrou no loop infinito e pronto, acabou-se. Não tem como tu falar isso, não. Tipo assim, não tem como tu esperar eternamente, tipo, pra. Também não tem um tempo limite, não. Tipo assim, ele demorou aqui 100 anos aqui, então isso quer dizer que ele não vai parar. Isso não quer dizer nada, não. Talvez ele dure lá 150 anos e pare uma hora, né? Mas o fato é que não tem como você saber se ele vai parar ou não. Ok, sim, aí voltando aí lá pro Daniel. E aí, Daniel, o que é que você faria aí? Ok. Então, por contradição, então suponha que ele é decidível, ou seja, que existe um algoritmo para ele. E aí? Temos o algoritmo. Vou colocar aqui que segue exatamente essa sua ideia aí, viu, Daniel? Então, demonstração ela é por contradição mesmo. Então, suponha que existe um algoritmo, estou chamando aqui de H, que resolve o problema universal. E agora? Se ele resolve o problema universal, né, é porque, isto é, né, ele vai receber um M aqui, que seria um algoritmo, né, e o W, tá? Ó, lembrando que eu estou seguindo o livro do Cipsa, tá? Lá você vai ver M, né? Eu estou pegando M também, ou então é MT. Aí, por que ele coloca MMT, professor? Porque ele coloca máquina de Turing, tá? Então é uma máquina de Turing. Ah, professor, que o senhor está falando algoritmo lá, então eu vou ver máquina de Turing? Sim, é a mesma coisa. Tá? A gente aprende lá em FUP, ou então laboratório, né? De programação, que um algoritmo ele é uma sequência de passos finitos que resolve um certo problema, né? Só que essa é uma definição informal, tá? Ela é uma definição informal. A definição formal de algoritmos é que um algoritmo é uma máquina de Turing, tá? Só que a gente vê máquina de Turing, né, lá em teoria da computação, que é normalmente vista lá nos semestres finais lá do nosso curso de computação, tá? Então você vai aprender a definição formal lá em teoria da computação. Ok? Então, quando você vê lá no CIPSA MT, entenda que se refere à máquina de Turing e você entenda que é simplesmente um algoritmo. Do jeito que você tem na cabeça é o que você vai entender tudo. Ok? Então pronto. Aqui o H ele vai receber, né, um algoritmo M e uma entrada para o M, que é o W aqui. Tá? Aí ele vai falar sim, né, se o M aceita W. Então lembra que o problema universal ele diz sim se o M aceita W e não, né, em caso contrário. Tá? Então o caso contrário aqui, o nosso caso contrário é o que, né? Ele não aceitar W
ou então ele simplesmente não parar. Tudo bem? Ou seja, ele não responder nada lá no M, tá? Simplesmente ele entra em loop infinito e não fala nem que aceita e nem que não aceita o W. Ok, e agora, Daniel? Como é que a gente faz aqui para achar nossa contradição? Tem que ver algum erro aqui, né? Aqui tem alguma ideia? Ah, já fez a sua parte, né? Agora vai deixar os outros. E aí, o que é que os outros dizem aí? Vou deixar agora por. Ok, tudo bem. Então, a ideia aqui é eu forçar aqui, né, de um jeito, né, para dizer que de fato esse cara não existe. Então, lembra que a gente está trabalhando com sim ou não, né, que seria equivalente a verdadeiro ou falso, 0 e 1, aqui está binário, né? Então, para a gente achar algum absurdo, alguma contradição, seria meio que a gente forçar o algoritmo, né, dizer assim, não, na verdade, quando ele está falando não, ele quer dizer sim, ou então quando ele quer dizer sim, ele quer dizer não. Tipo assim, ele não tem uma resposta, né? Sim ou não, né? Se ele está respondendo sim, é porque ele está respondendo não, ou então o contrário. Só que aqui diretamente, né? Diretamente, só pegando um H, eu não consigo ver de cara, né? Eu não consigo ver de cara que de fato ele vai ter, ter isso não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro algoritmo meio que para ser o inverso desse daqui, né? Desse H aqui. Aí, aí com isso, né, a gente pode tentar ver o que é que vai dar, né? Ok? Então vamos dizer o seguinte, eu vou criar agora, né, baseado em H, eu vou criar um novo algoritmo, tá? Então seja D um algoritmo que recebe M aqui. Então eu estou colocando entre menor que e maior que o M. Então entenda que isso aqui seria o código binário. Ou seja, lembra que para a gente, né, lá no computador é tudo número de 0 e 1 no final das contas, entendeu? Então a entrada de um certo algoritmo ele vai ser um código binário lá no final das contas para a gente. Você simplesmente pega lá o código binário lá do seu algoritmo, tá? Que aqui não seria o código binário de M aqui, ok? E responde sim, tá? Então esse D aqui ele vai responder sim se M não aceita o código binário dele. Tudo bem? Então tu vai pegar o código binário do algoritmo e vai colocar ele como entrada dele, né? Tudo bem? Isto é, né, em outras palavras, né, o D, né, ele vai receber o código binário de M e vai... nota aqui que eu inverti aqui, tá? Ó. Então, ele responde sim se M não aceita, ok? Se ele não aceita, tá? Então, eu troquei aqui essa ideia, né? Aqui no H, né, o H vai ser sim se o M aceita W e não caso contrário. Aqui eu inverti, tá? Agora ele vai dizer sim se ele não aceita, aqui no D, tá? Então eu tô fazendo isso aqui para exatamente ter lá a minha contradição depois, tá? Daniel Maia, né? Exatamente, se você simular uma máquina de Turing dentro de outra máquina de Turing, como é que você vai saber se a máquina que você está simulando ela vai parar, entendeu? Não dá pra você saber isso, não. Que no fundo é algoritmo, né? Ok, então vamos aqui no D. Aí você vai receber o código binário de M, tá? Então o que é que você vai fazer? Você vai responder não, né? Se o M aceita o código binário dele mesmo, tá? Ok? E sim,
em caso contrário, tá? Então aqui, para ser mais completo, né? Se M não aceita o código binário dele, ou então não para, ok? Então aqui ficou faltando isso também, tá? Deixa eu só copiar aqui. Fazer a modificação aqui. E é só para inverter aqui as ideias, né? Ok, então responde sim, se não, aceita W ou não para, né? Ok, então eu vou colocar aqui. Então, se ele não aceita W, então não para. Aqui eu inverti, né? Ou não para. Isto é, né, ele vai responder não se o M aceita o código binário dele mesmo, ou então sim se ele em caso contrário. O que é que você percebe aqui? Né? Eu simplesmente inverti aqui essa ideia, tá? Então, por exemplo, assim, para ficar mais claro, né, que o D, né, ele foi baseado no H, como é que você pode ver isso, né? Deixa eu colocar aqui na nossa lousa virtual. Você vê o seguinte, ó, que você tem aqui o H, né? Deixa eu colocar aqui em azul. Você tem aqui o H. Aí você tem o seu algoritmo H aqui. Aí você tem a sua entrada W, né, aqui. Aí você vai responder sim, se o H ele aceita o W, e não se ele não aceita o W, ou então se ele não para. Tudo bem? Então, essa aqui é a sua ideia. Aí o D, como é que você vai criar o D? O D, você simplesmente... lembrando que o H aqui ele recebe o M, né? Então aqui, ó, aqui tem dois caras aqui, ó. Tem o M e tem um W. Ok? Então o D, ele vai receber quem? Ele vai receber como entrada o código binário de M. Ok? Então, a ideia aqui é essa mesmo. Você vê que o H está dentro do D, né? Ou seja, aqui o M você deixa ele normal. E o W aqui, ó, você coloca o código binário do M. Tudo bem? Então, simplesmente você faz isso, tá? Você deixa o M aqui normal e você coloca o código binário do M aqui dentro, tá? Aí, ó, se esse cara aqui, o M, ele não aceita esse camarada aqui, é porque ele vai sair aqui, né? Ó. Só que se ele não aceitar para o meu D, eu vou ter que responder sim. Ok? Então, se o M não aceita o código binário dele, ou seja, se ele vai ter saída H aqui como não, então é para eu falar sim. Ok? Então, aceita ou então não para. Não aceita ou então não para, ok? Agora, se ele, o M, ele aceitar o código binário dele, ou seja, se ele responde com sim aqui, aí eu simplesmente retorno com não aqui. Ok, pessoal? Tá claro aqui, pessoal? Tá tudo certo aqui? Quem tá entendendo, levanta a mão aí. Ok. Estão entendendo aqui, né? Então, pronto, claramente a gente vê, né, que o H ele está dentro do D, né? Então, ó, se o H existe, né, implica, né, que o D existe, ok? Necessariamente, tá? Então, essa implicação aqui ela é verdadeira,
tá? De fato, essa implicação aqui ela é verdadeira. Então, se existe o H, vai existir também o D. Ok? Então, é isso basicamente que eu quero que você veja diretamente, tá? Então, se o H existe, então o dele vai existir também. Ok? Agora vamos lá, voltar aqui para os nossos slides. Ok? Então pronto, aqui eu já coloquei o H e o D. Então, ó, aqui a gente vê que claramente, né, se o H existe, então o D existe. Ok? Agora eu te faço uma pergunta, né? Qual a saída do D quando você coloca o código binário dele mesmo? O que é que ele vai dizer aqui, sim ou não? O que é que vocês acham? Ou então você acha que depende dele? Assim, ele você já sabe que algoritmo é o dele, né? Mas e aí? Qual a saída de D quando você coloca o código binário dele? Assim, será que ele para quando você coloca o código binário dele mesmo? Então, será que ele responde sim ou será que ele responde sempre não? O que é que vocês acham? Pois é, ó. Agora, ó, preste atenção. Vamos supor que ele vai responder não. Ou seja, o D, quando você coloca o código binário dele mesmo, é porque ele é não. Tá? Então, vamos dizer assim, se der igual a não, é porque o quê? É porque o D, ele aceita o código binário dele. Você concorda comigo? Lembra que eu inverti lá, tá? Então, se é não, é porque lembra lá do não parar ou então do responder não, tá? Mas por definição, né, o D, a gente tem que, se ele é não, é porque ele aceita o cara que está lá dentro, né? Ou seja, o cara que está aqui dentro, que no caso é ele mesmo, que é o D, né? Ele vai aceitar o código binário dele mesmo, tá? Só que o D aceitar o código binário dele mesmo é equivalente dizer que o D, quando você coloca o código binário dele mesmo, é igual assim. Então aqui, ó, você acha o quê? Ó? Que se o D, quando coloca o código binário dele mesmo, é igual a não, implica que quando você pega ele, coloca o código binário dele mesmo, vai dar igual assim. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um absurdo. Tá? Ele não, se ele responde não é porque ele responde sim, é um absurdo. Ou ele vai responder sim, ou então ele vai responder não. Não tem como ele responder os dois ao mesmo tempo, não. Tá? Ou ele vai parar e responder sim, ou ele vai parar e responder não, ou então simplesmente ele não para, né? E claro, quando ele responde não, então quando ele não para, você diz não, né? Então aqui não tem como ele responder sim e não ao mesmo tempo, ou então não parar, sendo que ele respondeu sim. Ok? Então esse aqui é o absurdo. Tá? Se isso aqui é um absurdo, é porque ele não pode existir, o D não existe. Se o D não existe, logo o H também não vai existir. E se o H não existe, é porque o problema universal ele é indecidível. Tá claro aqui ou vocês querem pensar mais um tempo aqui? É um algoritmo para responder isso, né? Jorge, você está perguntando algoritmo para quê? Outro algoritmo para responder o quê? E aí, tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão aí quem tá acompanhando aí. Tá mais difícil agora? Tá mais complicado, né?
A pessoa que entrar, né? Na verdade, ele não faz nada, porque ele não existe, né? Ele nem entra em loop e nem responde nada, né? Aqui. Ele simplesmente não existe, esse D. Explicar o D. O D implica sim. E o D implica não, né? Deixa eu voltar. Deixa eu fazer aqui deixa eu voltar aqui para a nossa lousa virtual. Deixa eu colocar aqui. Ok, então aqui basicamente, né, a gente tem dois algoritmos, tá? Um aqui você está dizendo que existe, que é o H, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o H, ele recebe o M e o W, né? Ele vai dizer sim se o M aceita W e não em caso contrário. Aí eu criei um D, né, baseado nesse H, que ele vai receber o código binário lá do cara, vai responder não se M aceita o código binário dele mesmo. E sim, caso contrário. Ó, aqui era sim, não, aqui é não, sim. Assim, basicamente você vê isso, né? E aqui você tem W, aqui você tem o código binário do próprio algoritmo, tá? Então, a minha pergunta é, né? Quando você pega o D e coloca o código binário dele mesmo. Isso aqui vai dar igual a quem? Ok? Então, eu vou colocar aqui no canto aqui, ó. Quando você coloca aqui, ele pode... Vamos supor que ele de fato ele vai responder sim ou não, tá? Porque ele é um algoritmo de sim ou não, tá? Então, é para ele responder sim ou não. Okay? Então, se ele responde não, né? Ó, então, eu vou pegar aqui, ó. Se ele não responde não, é porque o M, né, o cara que está aqui dentro, né, ó, ele aceita o código binário dele. Então, ele vai responder não se agora eu tenho D. Então, se D aceita o código binário dele. Ok? Só que o que é que quer dizer o D aceitar o código binário dele? Quer dizer que ele vai responder sim. Ou seja, quer dizer que o D vai ser igual a sim. Só que aqui você pegou ele igual a não, né? Ó. Então, o D, quando você coloca ele D, o código binário dele mesmo, né? E se for não, é porque você vai ter a conclusão do sim, tá? E se for sim, vai ser o caso contrário, né? Que seria... O caso contrário seria para você dizer que ele não vai aceitar ou então que ele não vai parar. Tudo bem? Ok? Mas aqui você já tem o seu absurdo aqui, ó. Tá claro agora, gente? Então lembra aqui, né? Que ele não para, ou então ele não, ou então ele para e responde não. Se ele não parar aqui, simplesmente não faz nada, né? Ou então se ele parar e responder não, você vai concluir, né, que ele responde não a partir do sim, tá? Então você vai ter outro absurdo também aí. Tá claro, gente? Ó, e lembra que eu criei ele aqui a partir, ó, desse camarada aqui em cima, ó. Deixa eu colocar aqui em cima. Tá, ó. Ele tá, o D é exatamente esse camarada aqui, tá? Então, se você colocar o código binário dele,
Aqui você vai ter o D, aqui você vai ter o código binário de D. Ok? Aí, dentro aqui do H, né? Se ele responde não, né? Se ele responde não, é porque você vai ter a sua conclusão do sim. Tá claro? Eu não sei se eu estou complicando ou se eu estou... Deixa eu voltar para cá. Eu acho que assim fica mais claro, talvez, né? Deu para entender agora, né? E agora, vocês estão acompanhando aqui agora? Levanta a mão aí para quem tá conseguindo acompanhar. Ah, tudo bem. Agora estão acompanhando. Ok? Então aqui para você concluir que de fato não vai existir, né? Eu vou pegar aqui essa implicação, tá? Ó. Então, se existe o W, não o H, é porque, né, existe o D. Okay? Então, eu vou fazer aqui a tabela verdade, né? Então, aqui você tem o V, V, F, F. Você tem o V, F, V, F. Não, V, F, desculpa, VF. Então, a única que vai te dar falso é essa daqui, né? Que é quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, aqui a gente já pega esse camarada aqui sendo falso e os outros sendo verdadeiros, tá? Ok? Então, de cara aqui a gente já pode excluir essa linha. Por quê? Porque a gente claramente vê que essa implicação ela é verdadeira. Então, se existe o H é porque existe o D. Tá? Então, basta você ver lá que o H está dentro do D. Tá? Ou seja, aí resta essas outras opções aqui. Só que a gente concluiu um absurdo nesse cara aqui. Ou seja, ele não existe. Tá? Ele simplesmente não existe porque ele não responde aquela pergunta lá quando você coloca o D, aí você dá como entrada, né, o código binário dele. Tá? Então, no caso, a gente sabe que é falso. Então, se ele é falso, você só está nessa linha aqui embaixo. Você já descarta essas outras duas aqui. Ó. Então, você descarta essas duas outras linhas. A única opção para a tua implicação ser verdadeira é quando você tem que a sua primeira sentença aqui ela é falsa. Ou seja, existe H, né? Então vai ser falso. Então, se é falso é porque não existe. Ok, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui para nossos slides. Tá? Então, isso aqui é um absurdo, né? Logo, D não existe, e se o D não existe, H também ele não existe, é só você ver lá a tabela verdade. Ok, pessoal, acompanharam aqui? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar. Ok. Que legal, então agora pronto, vocês já sabem como é que mostra que não existe nenhum algoritmo, né? Agora, eu queria que vocês pensassem como é que eu vou mostrar que não existe um algoritmo de tempo polinomial, por exemplo, que seria responder a nossa pergunta lá do P igual a NP, né? Lembra que para mostrar que é igual, né? Eu tenho que mostrar um algoritmo que ele é NP completo e que ele pode ser resolvido em tempo polinomial. Ou seja, eu tenho que mostrar um algoritmo, né? Agora, para você mostrar que não existe, né, que não existe nenhum algoritmo em tempo polinomial, aí é outros 500, né, que a gente está mostrando que não existe algoritmo de jeito nenhum, tá? Mas aqui é para vocês terem uma ideia de como é que vocês podem fazer esse tipo de demonstração. Ok, pessoal, então essa aula aqui ela foi bem mais tranquila, né?
é a nossa última aula teórica, né? As próximas aulas basicamente vão ser só para tirar dúvidas e para fazer provas, entendeu? Basicamente é isso. Ok, então, pessoal, já tem alguma dúvida? Mais alguma dúvida que vocês querem tirar antes de finalizar a aula? Ou então a gente pode finalizar logo? Super tranquila, né, Jorge? Super de boa aula. Ok, então, gente, próxima aula vai ser de tira dúvidas, tá? Estudem lá, tentem fazer as questões lá da lista, tá? E é isso, tá? Olhem lá o livro do Cipsa, tá? Você pode ficar à vontade. E é isso, tá? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, pessoal.